Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista. 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com José Geraldo Guerra, da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza de Taguatinga, Distrito Federal, sobre o tema A Vida Continua. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Divino amigo Jesus, em momentos tão difíceis como este, queremos aqui lhe apresentar a nossa gratidão. Gratidão pela nossa vida, pela nossa família e pela nossa saúde. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Quando Dona Cidália reuniu os filhos menores de Dona Maria João de Deus, observou que eles precisavam do grupo escolar. O Sr. João Cândido Xavier, pai da numerosa família, foi consultado. Entretanto, a situação era difícil. 1918, a época a que nos referimos, marcara a passagem da gripe espanhola. Tudo era crise. E o salário, no fim do mês, dava escassamente para o necessário. Não havia dinheiro para cadernos, lápis e livros. A madrasta, alma generosa e amiga, chamou o enteado e lembrou: Chico, vocês precisam ir à escola. E como não há recursos para isso, vamos plantar uma horta. Adubaremos a terra, plantarei os legumes e você fará a venda na rua. Com o resultado, espero que tudo se arranje. A senhora pode contar comigo. A horta foi plantada. Em algumas semanas, Chico já podia sair à rua com o cesto de verduras. Olha a couve, alface, almeirão e repolho. E o povo comprava. Cada maço de couve ou cada repolho valia 1 tostão. Dona Cidália guardava o produto financeiro num cofre. Quando abriram o cofre, Dona Cidália, feliz, falou para o enteado: Você está vendo o valor do serviço? Agora vocês já podem frequentar as aulas do grupo. E foi assim que, em janeiro de 1919, Chico Xavier começou o ABC. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com José Geraldo Guerra, de Taguatinga, Distrito Federal, sobre o tema A Vida Continua. Olá, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje vamos conversar sobre a continuidade da vida após a morte, crença que faz com que a perda de entes queridos não seja tão dolorosa e que nos dá fé e esperança sobre o futuro de nossas existências. O tema de hoje é A Vida Continua. E para conversar conosco, temos aqui José Guerra, nosso amigo Guerra, da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, em Taguatinga, Distrito Federal. Seja bem-vindo, Guerra. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês hoje aqui. Quero desejar muita paz, que Jesus esteja no coração de cada um e vamos aproveitar esse momento para que possamos trazer alguns esclarecimentos sobre a imortalidade da alma.
Guerra, a morte representa o fim de nossas existências? Olha, Larissa, se nós tratarmos do ponto de vista carnal, de fato é o fim da existência carnal. Mas do ponto de vista espiritual, é apenas um recomeço. Veja só, da mesma forma em que uma criança é preparada para a reencarnação e toda a família tem aquela expectativa de recebê-lo aqui, e ao chegá-lo, ele é recebido com tanta alegria, né, com tanta ternura e com tanta preocupação também no sentido de protegê-lo, de assisti-lo nas suas necessidades, dado a fragilidade daquela criança que ali chega, o processo de volta é a mesma coisa. Então, quando nós estamos na fase de desencarnação e retornamos para o plano espiritual, é apenas um processo que nós estamos renascendo para o plano espiritual. Então, não é o fim de tudo, é um recomeço, né? Vamos, de fato, reiniciar. E tenha certeza que, da mesma forma, quando nós chegamos lá, nós também temos uma boa recepção, dependendo do nosso estado. Nós temos uma boa recepção. Normalmente, há a nossa família espiritual a nos esperar naquele momento. E quando isso não é possível, Deus, na sua bondade infinita, jamais vai nos deixar em condições de desamparo. Então, sempre vai ter alguns mensageiros do bem, alguns trabalhadores da seara do Cristo ali para nos auxiliar nesse momento tão difícil que é a chegada no plano espiritual. Também é um novo recomeço. Guerra, porque muitos têm medo da morte. O materialismo nos conforta quanto aos destinos do homem? Larissa, o sentimento do medo da morte é um sentimento natural. Mesmo aquelas pessoas que têm o conhecimento da imortalidade da alma, ela, no fundo, ela tem um certo receio da morte. Existem algumas pesquisas, inclusive, temos conhecimento de algumas publicações, de alguns livros aí que tratam do assunto, em que as pessoas, por mais que ela tenha uma segurança de que a vida continua, de que não há o fim da existência, o que acontece? Ao chegar o momento da sua desencarnação, bate nela uma certa ansiedade, que os pesquisadores dão o nome de ansiedade da morte. Bate nela um certo medo, um certo temor. Ela fica preocupada porque vem a dúvida se de fato é aquilo que ela esperava. E o outro grande problema, constatado inclusive em pesquisas, é o seguinte, é que a dúvida ou o temor é exatamente porque a pessoa que está passando pelo processo da desencarnação, ele se preocupa com relação à dor, o sofrimento, como ele vai deixar a família, como vai ser a reação da família e a própria dele mesmo, né? Então, o temor, ele é um processo natural nas pessoas, mesmo aquele que tem conhecimento da imortalidade da alma. Agora, é óbvio que aqueles que não têm qualquer fé na continuidade da vida e da sua própria existência, talvez ele tenha um sofrimento um pouco maior por não ter, vamos dizer assim, a esperança de que a vida continua e de que ele não vai deixar de existir. É muito triste todas as construções e conquistas de uma vida acabarem simplesmente de um momento para o outro, né? É de fato, mas toda a construção de uma vida acaba de um momento para outro para aqueles que não têm esperança na existência da imortalidade da alma. Guerra, por que a doutrina espírita usa a palavra desencarne para fazer referência à morte? Olha, Larissa, no meu entendimento, eu não tenho nenhum conhecimento dentro do dicionário da língua portuguesa da definição da palavra desencarne. Apesar de alguns autores de renome, autores espíritas de renome, utilizar muito a palavra desencarne para definir a desencarnação, né? O desligamento da alma do corpo carnal. Mas a palavra desencarne ela não existe em nosso dicionário. Assim como não existe encarne, não existe desencarne. Existe encarnação, por isso existe a palavra encarnação existe, por isso existe desencarnação. No nosso dicionário nós vamos encontrar desencarnação. E algumas literaturas mostram, inclusive, que a palavra desencarne vai definir, é muito utilizado para desossar, né? Tirar a carne, tirar os ossos da carne, né? Então é mais utilizado pelos açougueiros. Mas dentro da literatura espírita, nós encontramos muito essa definição, mas de forma inadequada. E a desencarnação seria o quê? Como ela se relaciona com a morte? A desencarnação é exatamente o desligamento da alma, do espírito do corpo carnal. É a passagem para uma outra vida. Isso chama-se desencarnação. Já que a morte não é o fim, o que poderemos encontrar após a nossa desencarnação, conforme você falou? Olha, Larissa,
O que nós vamos encontrar após a desencarnação é muito, eu não digo muito indefinido, mas depende muito de espírito para espírito, de pessoa para pessoa. O Livro dos Espíritos, eu estou até com ele aqui, veja só, a pergunta 157 do Livro dos Espíritos, ele fala uma coisa interessante sobre essa questão. 157. O que nós podemos encontrar, ou melhor, 159, diz o seguinte: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Essa pergunta é muito interessante. E a resposta é simples, diz o seguinte: se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento envergonha-se de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. Então veja, o que nós vamos encontrar vai depender muito das nossas ações ao longo da nossa existência aqui, do nosso estado evolutivo. O resultado que a gente vai encontrar no plano espiritual é o resultado das nossas ações. A gente pode ter uma noção, apesar de não ter a certeza do caminho. Claro, eu acho que individualmente cada um tem uma noção do que realmente ele plantou. Então, no desencarne é a colheita, né? É o tesouro. Velho tesouro que nós conhecemos que a ferrugem não corrói, né? Se nós soubermos fazer acumular bem o nosso tesouro na seara do bem, obviamente nós vamos encontrar uma excelente recepção, um excelente bem-estar no plano espiritual. Guerra, na doutrina espírita, nós compreendemos que a desencarnação é apenas uma das passagens necessárias no ciclo de nossa evolução. Como funciona esse ciclo? Funciona exatamente no processo inverso, a reencarnação. Então, a necessidade da reencarnação ela é extremamente importante para o progresso do espírito. Lembrando que essa oportunidade da reencarnação também é uma das grandes benesses que Deus, nosso Pai, nos concede, que é esse processo de retornar, que muitos falam, retornar para pagar as suas dívidas. De fato, mas não é só pagar as dívidas, não é só o processo reconciliatório, mas acima de tudo é um processo de aprendizado, é um processo de evolução. A cada oportunidade que nós temos de retornar a esse planetinha aqui de expiação e prova, é como se nós estivéssemos mais uma vez retornando à escola, nos matriculando para um novo ciclo de aprendizado. Então, o processo de volta, que é o processo reencarnatório, é a grande oportunidade que Deus nos concede para um novo aprendizado, para um novo aprimoramento, mas, acima de tudo, para a evolução espiritual de cada um de nós. Nós podemos prever como será a experiência pessoal de cada um com o desencarne? Olha, você prever a experiência das pessoas, de cada um, é meio difícil, né? Você pode fazer uma previsão ou ter uma ideia da sua própria situação, né? Porque depende muito do seu estado evolutivo. Melhorando um pouquinho essa questão, Guerra, já está previsto no mundo espiritual como é que será o findar desse ciclo na Terra, que é a desencarnação? Olha, cada um de nós retornamos para o planeta ou para o processo reencarnatório com um ciclo de vida propriamente já definido. Nós temos uma programação reencarnatória, nós temos um tempo de vida que vamos passar por aqui. E também já escolhemos, muitas das vezes nós já escolhemos como será esse processo. O que ocorre é que ao longo da nossa existência aqui, nós mudamos totalmente o rumo da nossa história. Nós, de fato, não damos cumprimento àquilo que nós assumimos no plano espiritual, porque toda reencarnação ela é programada, né? Você retorna de uma forma programada, com a missão a cumprir, porque ninguém vem a este planeta tão somente para comer, beber e dormir. Todos nós temos uma tarefa, todos nós temos uma importância muito grande nessa passagem aqui na Terra, né? Então, e quando nós retornamos com uma programação definida, né? Se ela ocorre diferenciada é porque nós, com o nosso livre-arbítrio, nós simplesmente mudamos o rumo da nossa história e não cumprimos aquilo que foi definido ou que foi acordado no plano espiritual. É possível nós nos comunicarmos com aqueles que já desencarnaram? Ah, sim. O Livro dos Espíritos, né? É este livro que aqui está conosco, nos dá diversas afirmativas, né, de que a comunicação dos espíritos com o homem é constante, né? E mais,
além de ser uma constância, essa comunicação dos livros dos Espíritos, e ela se dá de duas formas, viu, Larissa? Tanto manifestação espontânea, como por meio de evocação. A oração seria uma maneira de nós nos ligarmos aos desencarnados? Também é um grande instrumento de ligação com o desencarnado, assim também como com Deus, nosso Pai, né? Não seria uma ligação tão direta no sentido de comunicação e reciprocidade. Eu falo e ele me responde naquele momento, Não. Mas é uma forma de ligação. Não, mas é uma forma de ligação. Mas a comunicação de que você fala e ele te responde seria através do processo mediúnico. O processo mediúnico é um instrumento claro, ali palpável, da comunicação do espírito com o homem, né? E nós temos isso todos os dias. O Livro dos Espíritos nos esclarece isso todos os dias. E os espíritos, eles se sentem prestigiados quando eles são lembrados pelos seus parentes, quando eles são lembrados pelos seus amigos, especialmente no que diz respeito a esse contato, de querer ter esse contato, né? Na verdade, os espíritos ficam satisfeitos em se sentir lembrados. Isso os faz felizes e isso também nos proporciona, nós que estamos em contato com os nossos entes queridos, muitas das vezes, isso nos dá um consolo, nos dá um conforto, né? Essa ligação, ela é uma satisfação recíproca. Nós podemos auxiliar os nossos entes queridos que já desencarnaram? Como? Olha, como nós acabamos de falar, inclusive, o auxílio é sempre por meio da prece, mas acima de tudo, conservando bons pensamentos. Nós não podemos, após o desencarne de um ente querido, uma pessoa que nós amamos, ficarmos aqui relembrando fatos que muitas das vezes traz sofrimento. Esse tipo de pensamento, esse tipo de contato por pensamento, não traz benefício para o desencarnado. Mas se você constantemente está elevando uma prece, né, a esse ente querido que já desencarnou, se você está relembrando momentos que viveram juntos, mas que foram bastante positivos, alegres, são energias que você está emitindo, são pensamentos que você está emitido para esse desencarnado, que com certeza vai auxiliá-lo bastante. Primeiro que ele vai se sentir muito privilegiado por estar sendo lembrado, e lembrado com carinho, lembrado com amor. Guerra, como é a situação daquele que abrevia antes do momento a sua vida aqui na Terra, ou seja, aquele que suicida? Olha, Larissa, a literatura espírita nos traz bastante informação sobre esse assunto. E normalmente a notícia que nos traz não é muito acolhedora. Porque a pessoa que pratica o suicídio, ele enfrenta dois problemas seríssimos. Primeiro é o desapontamento, quando ele chega no plano espiritual, e as razões pelas quais ele escolheu por aquele caminho de tirar a própria vida, não tem sentido, porque ele percebe que a vida continua. E os problemas continuam da mesma forma, não mudou absolutamente nada. O outro fator mais agravante é que ele vai ter que reparar um crime terrível, que foi o seu próprio assassinato. Então, além dele se decepcionado que ele não resolveu o problema que ele gostaria de resolver, ele agora vai ter que reparar mais um crime, que é o seu próprio assassinato, né? Porque a lei de causa e efeito, ela não tem como ser atenuada, né? Você ferir um princípio, você tem que reparar ele de qualquer forma. Então, normalmente, os suicidas, eles chegam numa situação no plano espiritual, uma situação muito desesperadora, né? Por esses aspectos da decepção e pelo estado, pela oportunidade que ele tinha e ele mesmo retirou. Porque quando, até fala anterior, quando nós falamos que quando a gente vem para processo reencarnatório, nós vemos com programação. Nós temos uma programação de vida aqui. Nós temos uma tarefa a realizar, né? Nós temos um dever a cumprir. Nós temos missão a ser realizada. E nós interrompemos. Quer dizer, nós quebramos esse acordo. E, acima de tudo, ferimos a lei divina. Então, a situação do suicídio é sempre uma situação desesperadora e que merece bastante atenção. Preces e boas vibrações. Preces e boas vibrações por parte dos entes queridos é que é a grande receita para auxiliar nosso irmão que retornou antes da hora. Guerra, nós vimos depoimentos de pessoas que participaram de uma campanha que se chama Campanha A Vida Continua. Do que se trata esse trabalho? Larissa, a campanha A Vida Continua é um trabalho de divulgação extremamente importante. Esse trabalho, ele teve início
em Brasília com um grupo de trabalhadores da Seara Espírita e que, por presenciar tantas dores, tanto sofrimento daqueles que se desesperam por não entender que a vida continua e de ver quantos irmãos nossos desfilando ali no cemitério desesperadamente porque perdeu um ente querido, uma equipe de trabalhadores da Seara Espírita resolveu então iniciar essa atividade de levar ao cemitério a distribuição de mensagens consoladoras, de mensagens esclarecedoras. E ao longo dessa atividade foi se implantando outras atividades dentro do cemitério, que é a palestra pública. No dia de finado. É dia de finado. Então, no dia de finado, nós temos uma equipe muito grande de trabalhadores dentro do cemitério, recepcionando os visitantes do cemitério, distribuindo ali uma mensagem, uma oração, uma prece e fazendo acompanhamento, muitas das vezes até o túmulo, auxiliando num processo de oração, desenvolvendo um culto ali junto com os familiares. Com as crianças também. Com as crianças. Temos palestra de hora em hora e mais, também temos o trabalho do passe dentro do cemitério. Nós desenvolvemos o trabalho do passe. Hoje é um trabalho extremamente conhecido em todas as grandes cidades brasileiras, e até mesmo no interior, porque é um trabalho desenvolvido no Brasil inteiro. As pessoas já chegam no cemitério e já saem procurando a nossa barraca, onde nós estamos localizados, para ali buscar algumas informações e buscar material, buscar mensagens e distribuição de livros. Nós fazemos a distribuição de livros, então muitos livros são entregues no dia de finado, no cemitério, e é um trabalho extremamente gratificante. Então é um trabalho muito bom, que hoje é realizado em todo o Brasil. Como é que os espíritas e as casas espíritas podem se integrar nesse trabalho de consolo? Exatamente procurando já esses grupos que já existem, né? É um trabalho bastante difundido no Brasil inteiro, conforme eu falei, buscar esses grupos de trabalho e se juntar a esse pessoal e começar então a desenvolver o trabalho, buscar mensagens que estejam diretamente ligadas ao tema, esclarecendo sobre a imortalidade da alma e passar então a distribuir esse material. Eu acho que o que a gente deve fazer é se juntar a esse grupo ou em lugares que ainda não tenha esse trabalho, lembrar da importância que esse trabalho faz em relação aos esclarecimentos e ao consolo das pessoas que procuram o cemitério, muitas das vezes desesperado, porque perdeu um ente querido, né? Então, as casas espíritas, eu acho que deve ter esse papel. O papel de levar o esclarecimento, o papel de levar o consolo e de estar presente nas horas difíceis dos nossos irmãos que estão ali naquele local, achando que está visitando o seu ente querido, quando na verdade, obviamente ele está em contato com ele, mas na forma de espíritos. Tanto se consola o ente querido, como também o desencarnado. Com certeza o atendimento ali é um atendimento em massa, né? Muito bom. Você trouxe o Livro dos Espíritos e mostrou mais cedo. Sim. Ele tem mais questões que falam desse assunto, de outros assuntos? Com certeza. Eu até convido que queiram se esclarecer melhor a respeito da imortalidade da alma. O Livro dos Espíritos ele é muito rico em informação. Ele vai encontrar aqui 1019 questões extremamente esclarecedora. Eu acho que vai trazer muita iluminação para a alma daqueles que lê essa obra. É uma obra riquíssima e cheia de informação. Se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, em especial sobre a campanha A Vida Continua, acesse o site ocentroespírita.com. E se você gostaria também de conhecer casas espíritas próximas ao seu lar, acesse o site conheçaespiritismo.com.br. Nós agradecemos a presença do Guerra conosco hoje, muita paz e que Deus nos abençoe. Você ouviu a entrevista com José Geraldo Guerra, de Taguatinga, Distrito Federal, sobre o tema A Vida Continua. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Em um dos maiores estudos já realizados sobre felicidade pela Universidade de Harvard por mais de 75 anos, mostrou que o consumo de álcool era a principal causa de divórcio e que o uso e abuso do álcool estariam associados à depressão. Não vale a pena arriscar a sua felicidade pelo uso do álcool. Álcool, nenhuma gota. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco
das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. A riqueza real. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Apóstolo Paulo, Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos, com o próprio coração e com as próprias mãos, a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ora, havia no país muitos pastores que passavam as noites no campo, revezando-se na guarda dos seus rebanhos.
De repente, um anjo do Senhor se lhes apresentou, circunvolveu-os a claridade de Deus, e eles se sentiram presa de grande temor. Então o anjo lhes disse: Não tenhais medo, pois venho trazer-vos uma notícia que para vós, como para todo o povo, será motivo de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eis aqui o sinal que vos fará reconhecê-lo. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, reuniu-se ao anjo um grande troco da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 ao 14. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto no Evangelho no lar? Essas e outras perguntas nós vamos responder neste quadro, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Segundo Guilhom Ribeiro, reviver o Cristo nas relações diárias da casa, ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho a quantos se abrigam nas dependências do lar, é de transcendental importância num século de tantas mudanças sociais. Adiar compromissos do coração é o mesmo que sonegar aos celeiros o solo arroteado ao alcance das sementes. E olha aí, o primeiro passo para realizar o culto do Evangelho no lar é escolher um dia da semana e um horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonizar o ambiente. Para isso, a sugestão é que você desligue a TV e coloque uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Prepare um recipiente com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem e, em seguida, a prece inicial. Leia um trecho do Evangelho, comente em família e, num clima de paz, faça a prece de encerramento pedindo a fluidificação da água e a proteção espiritual. E enquanto quem nos ouve se organiza, vamos ouvir agora uma música harmônica e então daremos início ao nosso culto do Evangelho no lar. Novo dia. Todo dia de ontem pode ter sido árduo. Muitas lutas vieram, deixando-te o cansaço. Provas inesperadas alteram-te os planos. Soma, porém, as bênçãos que Deus te entregou. Esquece qualquer sombra. Não pares. Serve e segue. Agora é novo dia, tempo de caminhar. Emmanuel. Senhor Jesus, agradecemos pelo nosso dia e rogamos a vossa proteção aos que nos ouvem, na certeza de que a misericórdia do Pai nos envolverá em paz, alegria, saúde e amor. Sustenta-nos, Senhor, nos momentos de fraqueza e que a tua divina luz, Mestre querido, permaneça em nossos corações hoje, amanhã e em todos os dias das nossas vidas. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trataremos hoje dos itens 1 e 20 a 24, abordando a questão da felicidade. Item 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima de Eclesiastes.
abre aspas, a felicidade não é deste mundo, fecha aspas. Comente pra gente, Ana. Pois é, Júlio. E de acordo com o espírito François Nicolas Madeleine, cardeal Murlot, Paris 1863, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E diz mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. É bem por aí mesmo, Ana. E o espírito François complementa dizendo que a felicidade na terra é coisa tão passageira para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E ele ainda acrescenta: notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Portanto, Ana, se a morada terrena são peculiares às provas e expiações, forçoso é se admita que, em algum lugar, existem moradas mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Mas, Cleomar, quanto à perda de entes queridos e às mortes prematuras, existe algo a ser falado para nós? Sim, Guilherme. Quem responde essa questão é o espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, Guilherme, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque é a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? E a espiritualidade ainda completa, Cleomar. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, ao invés de procurar nos gozos da alma. Isso mesmo, Edsonil. E para fechar o nosso estudo de hoje, nós mencionamos as palavras do espírito Delphine de Girardin. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no credor que ameaça, nas lágrimas, na angústia da traição e em tantos outros sofrimentos. Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é
antes uma felicidade do que uma infelicidade. Pois bem, meus irmãos, chegamos ao fim deste culto do Evangelho no Lar de hoje e em breve estaremos aqui novamente e daremos continuidade ao nosso estudo. Caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.